muitas pessoas que acham que primeiro precisam ter para depois fazer e depois ser alguém. Então, primeiro eu preciso ter dinheiro para fazer tal investimento, para fazer tal coisa, para depois eu ser. Eu vou ser o cara. Só que isso não é a realidade. Hoje, quem é de verdade o Bruno, quem é o Pablo hoje? Então, peraí, vamos entender. Eles primeiro estão entendendo quem eles são. Cara, eu sou isso aqui, estou começando. E porque eu sei quem eu sou, eu vou fazer o negócio dar certo. Não seja com quem for, mas eu vou fazer dar certo. Seja com a equipe de 2 ou seja com a equipe de 1000, igual tem o Pablo Massal, mas eu vou fazer o negócio dar certo. E porque eu sei quem eu sou e eu faço o que eu faço, é que eu vou ter. Salve, salve, rapaziada. Boa Xerox noite. do Paçoca no ar. Também de volta, Eu, Paçoquita, nosso convidado especial. Abdala. Muito Meu obrigado. parceiro. Abdala, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu Pode que agradeço. ficar à vontade. Super, né? As portas aqui, ó, estão sempre abertas para você. Obrigada. Abdala, se apresente aí pra galera, te conhecer, saber quem é você. Bom, em primeiro lugar, né, sou Abdala Martins, muitas pessoas me conhecem. Para você que não me conhece agora, tem a oportunidade aqui junto com os meninos de saber um pouquinho mais. E eu tenho certeza que você sabe só superficial, que muitas pessoas encaram também só essa coisa muito superficial e hoje a gente vai ter oportunidade. Mas sou mãe de 2 filhos, um de 17 anos, um de 16. Sou casada há 18 anos. Nós somos cristãos, servimos ao Senhor, sou serva de Deus, ministro a palavra do Senhor e tenho aí a minha vida também profissional. Que top. Top demais. Então, Abdala, olha só. A gente estava conversando aqui nos bastidores aqui. Aí, ouvi falar que você é coach, né? Que você trabalha aí nessa linha é professor, né? Que ensina empresas sobre isso. Isso. O coach em si, né, é uma palavra inglesa que é treinador. Então, Sim. treina pessoas, ensina pessoas, capacita pessoas. Então, é dentro dessa área. Hoje tem uma vasta, né, formação na internet que a gente busca e a gente vê um monte. Mas a minha formação ela é toda pela instituição da Febracismo, a faculdade do Paulo Vieira, pela Flórida, e é da onde veio toda essa capacitação na área de coach. Além disso, analista de perfil também, dentro da área de coach, ajudando tanto individual quanto também em turmas, né? Como que funciona esse seu trabalho na empresa? Qual que é o impacto que tem dentro de uma empresa? A empresa, primeiro, a gente tem que dividir ela, trazer ela, qual é a necessidade da empresa. Porque não adianta você trazer um processo, um treinamento de coach para uma empresa se não há necessidade dele. Por exemplo, o Muriaé tem um vasto aí caminho em questão de atendimento. O atendimento de Muriaé, a gente vê que você coloca na balança, 80% dele é ruim, 20% é bom. Então, dentro dessa área de atendimento, a gente ensina como atender o seu cliente, como não aceitar o não do cliente, né? Como se posicionar diante do seu cliente, identificar o que? O perfil. Existem 4 perfis. Se aquele cliente que entrou ali, se ele é dominante, se ele é conforme, se ele é estável. E com isso a gente consegue ser mais assertivo na maneira da gente trabalhar e atender das melhores possibilidades ali com o cliente. Interessante. Mas sabe o que acontece? Essa parada aí de atendimento é muito interessante. Para mim, a minha namorada ela trabalha em farmácia e tal. E ela me conta direto, mano. Ela trabalha com público. Ela atende muita gente todo dia. E é uma luta. Porque por mais gente boa que você seja, por mais bem que você trata a pessoa, tem umas pessoas ignorantes, mano. E é tipo assim, uns 70% das pessoas são ignorantes, te tratam mal e você tem que saber lidar com aquilo ali. O que você diz sobre isso? Você acha que a pessoa tem que lidar aquilo? Ela pode responder, a pessoa ser firme? O que acontece hoje é que a grande maioria da população estão feridas.
Você Sim. tem 90% de uma população ferida. Pessoas que vieram, talvez, de pai e mãe e trazem todo aquele fardo, aquele peso, pessoas que foram abandonadas, rejeitadas. E aí, quando elas não curam, é como se colocasse um band-aid. Aquela ferida está aberta, colocou um band-aid, mas aquela ferida continua sangrando. Você chega à fase adulta, você se casa e aquela ferida continua sangrando. E aí, o que acontece num caso desse? A pessoa chega para ser atendida e aí ela simplesmente transborda todo aquele sangue da ferida que ficou aberta desde a infância em outras pessoas. Então, o fato de eu estar ferida ou ser ferida não me dá o direito de derramar em você o sangue da minha ferida. Só que muitas pessoas não têm esse autocontrole. Então, explodem no trânsito, explodem dentro do estabelecimento, igual o seu namorado trabalha com farmácia, e acaba explodindo, derramando o sangue de uma ferida em outras pessoas. Só que, em contrapartida, tudo que elas querem é ser amado. Só que elas não verbalizam isso. Entendi. Então, tipo assim, a gente não pode seguir do padrão que você tem que atender todo mundo igual. De forma alguma. Cada pessoa tem... É a mesma coisa aqui. Por exemplo, se você me serve aqui uma cerveja, por exemplo, e você gosta de beber, você vai fazer o seu melhor como se fosse para você. Entendi. Mas eu, todavia, não bebo, então não seria bem aceito. Como que eu tenho que fazer? Partindo de uma hipótese do que você gosta. Como que eu posso te servir melhor? O que você gosta? Eu, por exemplo, eu não como arroz e não tomo Coca-Cola, refrigerante nenhum. Já tem 6 anos. Então, se você me chama para almoçar na sua casa, você faz um arroz com estrogonofe com Coca-Cola, a única coisa que vai me restar ali é o estrogonofe. Então, ou seja, eu não pesquisei, não procurei saber de você. Só que dentro de um estabelecimento não se dá tempo de você pesquisar da vida da pessoa que acabou de entrar. Então, você tem que ter o quê? Uma análise de perfil. Eu olhei, a maneira que aquela pessoa ela entra, ela pisa, ela anda, já me diz se aquela pessoa é uma pessoa dominante, se ela é uma pessoa influente, estável, conforme, e aí eu já consigo ser mais assertiva e direto com ela. Uma pessoa influente, por exemplo, quando ela entra dentro do estabelecimento, ela já chega simplesmente querendo que você diz para ela, fala assim, olha, esse remédio aqui, ele é ótimo. Ela não quer saber a composição dele. Se você falou que ele é bom, ela vai levar. Ela vai levar. Agora, se um conforme entrou na farmácia e você diz, olha, essa medicação é boa, ela vai olhar e falar assim, tá, mas deixa eu só dar uma conferida. E ela vai ler tudo que tem atrás. E se você não trouxer detalhes, você não vende para ela. É uma pessoa desconfiada de tudo, Desconfiada né? o tempo todo, né? Então, tem toda essa questão para ser trabalhado. Só que hoje eu não estou atendo só na área do coach, né? Sou formada, fiz bacharelado em teologia, estou fazendo uma pós-graduação em psicanálise, já atendo na área da psicanálise, terapias, também dentro de outras áreas que extensivas. Aí hoje estou fazendo uma especialização, né, na psicologia familiar e escolar, que é a integração realmente. Então tem todo um contexto por detrás. Por isso que eu disse, as pessoas conhecem muito superficial ainda toda essa história, esse trajeto nosso aí que a gente vem desenvolvendo. O coach em si, ele ficou muito banalizado, né, gente? Convenhamos, ser sincera aqui. Tem muito... Infelizmente, tem muita gente que não vê com bons olhos. Por quê? É como toda profissão. Tem os seus bons e os seus ruins. Toda profissão. E dentro dessa área não é diferente. Teve ali os seus bons e os seus contras. Muitas pessoas entram na internet, você divulga ali, você faz uma formação com 1 hora. E você já sai dali com o seu diploma de coach. Entendi. E aí o que acontece? É uma vida que está na sua frente. Então é uma coisa muito cautelosa. E muitas pessoas acabaram estragando isso aí. Então, com isso, muitos ainda não conseguem entender a profundidade, né? Do que faz um processo de coach, como que isso é feito. Se coach é psicólogo, de maneira nenhuma. Coach não é psicólogo, coach não é terapia, coach não é mentor. Então, as pessoas confundem isso tudo, às vezes não conseguem entender essa dimensão aí, trazendo para essa questão de entendimento, né? Para as pessoas em si. E se, tipo assim, pegando desse modo de pensar, então como você se apresentaria? Tipo assim, eu vou me apresentar como? Por que contratar a Abdala? Hoje, o porquê de contratar a Abdala é porque eu tenho a certeza de que eu tenho as ferramentas que você precisa. Isso aí é um ponto. Segundo, quando você traz todo um currículo, você tem pouco resultado. E o que eu gosto de mostrar? Primeiro os meus resultados e depois o meu currículo. Então, olhando para você, eu vou entender o que você precisa hoje. Qual é a área que você precisa? O que eu posso te oferecer? A partir do momento que eu entendo, eu não te ofereço. Eu já te mostro que você precisa de mim.
Então você olhando pra nós dois aqui, o que nós precisa hoje? Vamos lá. Aqui agora, ao Vou dar vivo. um tapa na barba. Na barba, no cabelo. E olha que Corrigir eu no sou asfalto. barbeiro, tá? Sou barbeiro. Meu Jesus. Tá? Eu, dentro da barbearia, não consigo cortar a barba Mas é sempre assim, o né? dia inteiro. De casa, né? não Casa tem- de ferreiro, espeto de De pau. pau. Não tem o que fazer. Então, hoje, olhando para os dois, um tem um perfil, outro tem outro. Para começar por aí. Vamos lá. Totalmente Vamos lá. diferente um do outro. Vamos lá. Eu tenho certeza que ele é pior do que eu. Não é possível. Ah. Se eu perder pro Pablo, eu desisto. Todos Desisto os de perfis tudo. são Não bons. dá, cara. Todos eles são bons. Por Até o do exemplo, Pablo? Até ele. Até o... Vamos lá. Por exemplo, lá em casa é super odeio diferente. Eu sou dominante, influente. Então eu gosto de resultado para ontem, as minhas coisas são mais aceleradas. Se eu quero fazer um negócio, tem gente já se identificando. Me identifiquei demais. E muitas das vezes Aumenta ela pra mim, amor. aquilo que fala realmente é aquilo que tem razão. Então, para você mudar a opinião dele, por exemplo, Quase tem que fazer impossível. todo um contexto Sair e na provar mão. realmente que está errado. Disso aí, é daí pra lá. Então é mais ou menos esse contexto. Aí eu tenho do outro lado, por exemplo, o oposto. Eu tenho O também. oposto? Igual o meu esposo. Eu tenho o quê? Aquela pessoa estável. Cara, vai dar Tranquilo, tudo certo. sossegado. Isso aí, Que chega atrasado na E dá gravação. certo, não dá certo depois? Que Dá você certo. marca Pra com ele, quê? você marca com ele Esse 6 horas mesmo. pra reunião, ele chega às 7h30. Tá certo. É esse mesmo. Que Então, chega depois do convidado, ele já chegou depois do... Não é você não, né, amigo? Né? Não. Mas vamos lá. revelando, destampando o Não, tapete. não é dele não. Tô falando dos bastidores aqui do podcast. Logo no gente. primeiro convidado. Assim que eu puder, eu vou comprar um relógio de presente pra ele. Não adianta, meu amigo. Não Tô adianta. pra te falar que você vai gastar dinheiro. Então vou Não, ter que, me deixa me dar um Eu vou ter que relógio. pagar um coach. Eu vou ter que pagar um coach pra Com ajudar. toda certeza. Aí, ó. Então já descobri. Meu Ó. aniversário é mês que vem, fica a dica. A galera do podcast aí, ó, vamos dar uma levantada nesse canal, vamos correr atrás, porque ó, a gente tá precisando urgentemente de um coach. Verdade. E como que faz com esse tipo de pessoa assim, tranquilo, sossegado? Eu sou É um milhão. bom, mas é bom. Porque bom, aqui, por exemplo, vocês dois, um vai preencher o outro. Porque um é a base do outro, com toda certeza. Faz coraçãozinho, por favor. Que isso? Ele estava todo animado, ele custou se Ele não é render. assim, cara. Ele não é assim, eu tô surpreso. Tem mais de 10 anos com esse sabe que cara, eu não ele ia, não mas é na hora que você assim. vier, É, você ele ia vai- tirar a mão, não, entendeu? Nada por É acaso. experiência, Não. é experiência. Mas o experiência. que acontece? Um traz base para o outro. Quando um tá a pilha, o outro tem que ser a calmaria. Porque imagina se duas pilhas aqui. Não ia dar certo. O convidado não ia poder falar. Não ia, Não ia, porque os dois iam ter guerra para um nós ia falar e começar o a outro ficar falar. brigando. Não, mas aqui a gente gente- é mais tranquilo. Eu sou apavorado. O motoboy traz chegou lá, a base. vai lá, pega o lanche lá. Aí o pessoal tava indo lá pegar o lanche, virou as costas que vai falar alguma coisa, falei, vai lá. Porque Calma. acaba trazendo essa base. Igual em casa, eu sou toda acelerada, meu marido já é a calmaria. Então, por exemplo, eu penso rápido e decido rápido. Isso. E vou fazer acontecer. Sou desse então, jeito. vamos fazer acontecer. Igual você mandou o horário. Eu falei assim, tá, eu vou estar em Miraí, mas é meia hora para me chegar aqui. Não, então dá tempo, vamos embora. Ah, mas Tranquilo. você não vai estar cansada? Não, vamos embora para fazer, então vamos fazer logo. Para quê? Para outra semana. Então, eu já resolvo. Ele, por via das dúvidas, não, peraí, como assim? Não, mas como é que vai ser? Como que a gente vai fazer? Então, ou seja, se planeja, E é aquele se cara todo programa, planejado. então... Eu tava conversando isso com a minha namorada esses dias, cara. É Eu não isso, sei cara. planejar as coisas. Eu não planejo. Tem que comigo. planejar, cara. Não, eu não aguento, velho. Ela começou a falar, não, que nós temos que planejar a viagem, que final de ano agora. Eu espero o tirar dia férias. inteiro pra conversar com o Bruno. E ele, tipo assim, fala tudo em 5 minutos. Tudo. Mas Muito rápido. Não, aí a hora que eu vou falar assim, ô Bruno, é isso, ele, ó, isso, não. Pra gente ver, tá bom? Tá, até aqui tudo bem. Acabou. Acabou. Eu fiquei esperando o dia inteiro assim, ele me ah, responder. Ele, quando ele O dia chegou inteiro aqui, pra me eu responder. já resumi a reunião todinha com ele aqui em 2 minutos. Não, e falando assim, Pablo, a reunião é essa, toma o giz, vai assinando seu nome que eu tô gravando. Entendeu? E quando ele tava assinando o nome dele, eu já tava fazendo um bumerangue e falando da reunião. desse jeito. Hoje, dentro do carro, a gente estava vindo de Miraí, minha esposa falou assim, mas Abdala, não, você tem que falar tudo. Em uma palavra eu disse, tá, como? Pronto, muito rápido. Então, só que um é a base do outro, isso é bacana, não é ruim. Isso de ser, todos os perfis são bons e todos servem para liderança.
Então, isso já ajudaria muito para um casal. Um divisor de Muito, águas. muito mesmo. Divisor Porque- de águas para dentro de uma casa. Não só para casais, mas para filhos. Eu tenho 2 filhos, as pessoas falam assim, eu amo os 2 igual. Eu posso amar igual, mas eu não posso tratar igual. Não tem como. Não né? posso. Aí tem mãe que acaba estragando. Nossa, mas eu não sei, os 2 são meus filhos, como é que um pode ser assim? Eu fiz igual para os 2, porque o erro tá aí, fez igual. Fez Não era igual. para ter feito igual. Não era, porque se eu tenho um filho, igual o Rafael, meu, que vai fazer 16 anos, ele é totalmente acelerado. A brincadeira dele é lutinha, Puxou é a mãe. Muay Thai. Então, tipo assim, é aquele negócio. Você vai pra piscina com ele, você tem que pular 10 vezes de ponta ali com ele, que ele não cansa. Em contrapartida, você tem um outro, que ele senta e relaxa. Tranquilo. Ele quer ver um filme, ele quer ler alguma coisa. Então, cada um. Então, eu tenho que tratar cada um da sua forma, da sua maneira. Porque senão eu vou ter uma disfunção muito grande dentro de casa. Então, isso é bom para toda a casa, não só para o casal, né? Você já avaliou ou conhece casos de pessoas que se separaram porque não tem esse diálogo, por Nossa, não se Deus, conhecer, demais assim? acontece. Isso deve ser o que mais acontece, Demais. né? Casais é uma das coisas que mais aparecem. Às vezes as pessoas até se amam, mas acho que Esse o jeito de desentendimento pensar deve ser é bem natural. Só que isso aí eu não trabalho ele dentro do coach. Né? Porque o que o coach faz? Posso te falar do coach integral sistêmico. Porque ele é o único coach do Brasil e fora do Brasil mundial que ele é integral sistêmico. Você não se acha outro, a não ser o do Paulo Vieira, só ele, da Febracis, que é o coach integral sistêmico. Porque ele não é de uma área, ele é todo sistêmico, ele trabalha todas as áreas da sua vida. Então, o que o coach integral sistêmico faz? Ele identifica o seu estado atual. Qual é o seu estado atual hoje? Tá, meu estado atual é esse. Qual é o meu desejado? Vamos trazer de vocês 2. O estado atual é esse. Nós estamos começando agora, tivemos alguns convidados, estamos alavancando e está dando certo. Então, o estado atual. Qual é o estado desejado? O estado desejado é chegar em 5 milhões de visualizações. É que eu não entendo nada de YouTube, tá, gente? Não. Mas estou dando exemplo. 5 Eu também não. milhões de visualizações, viver só de YouTube, tá ganhando aí, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil por mês. Então, nós temos o estado desejado. Só que para chegar no estado desejado, eu tenho um caminho. E muitas pessoas não sabem fazer o caminho. Então, o que um coach integral sistêmico faz? O caminho. Olha, nós vamos fazer esse passo. Vamos lá. E vocês vão identificar qual é a necessidade de mudar, onde você vai mudar a rota. Porque, às vezes, pode ter uma crença de escassez que vocês vão chegar no nível e, quando chega no nível, você cai de novo. E não entende esse negócio. Hoje eu tenho R$1.000, mas amanhã já acabou os R$1.000. Mas essa mudança Faz seria... essa mudança seria o quê? No comportamento da gente? Crenças. Todas as crenças. Crença é o quê? Tudo aquilo que eu acredito. Sim. Isso é tudo aquilo que eu acredito. Se você, trazendo, por exemplo, finanças, se a vida inteira você ouviu dizer, gente, esse negócio de perfil é muito engraçado, porque você tá assim, Eu tô focado. e ele tá assim. Eu tô focado. Você começa a analisar assim, assim, gente, como é que é? Não, eu sou meio doido com essas paradas, mano. Eu começo a ouvir e eu já tô Nessas pensando... paradas? Mano, E eu tudo, já né? eu tô ouvindo E ela tudo. falando as coisas e eu já tô pensando 10, 15 perguntas pra frente sobre isso, trazendo pra nós e já querendo resumir tudo e falar numa parada só. É mais ou menos É acelerado. muito E ele tá acelerado, assim, mano. prestando atenção em ponto, vírgula, ponto, vírgula. Ponto, É, aqui tá fritando. Então, isso aí, por exemplo, trazendo, igual eu disse, na realidade são as crenças. Não tem como mudar um comportamento se eu não identifico minhas crenças. Então, se a vida inteira, por exemplo, finanças, eu ouvi meu pai, minha mãe, meu irmão, periquito, papagaio, falar para mim desde pequenininho, dinheiro não dá em árvore. As coisas não é tão fácil assim. Você está achando que as coisas é fácil. Para ganhar dinheiro você tem que trabalhar duro. Então, você não vai aceitar inconscientemente ganhar 5 mil do YouTube em 1 hora. Fala assim, não, isso é impossível. Aí o dinheiro vem, o que você faz? Na sua mente tá que você tem que trabalhar duro. Então você joga aquele dinheiro fora. Ele entra e joga fora. Ele não recebe aquele valor. Não recebe. Ele vai entrar e você vai gastar. Fala, gente, eu não sei onde eu gastei 5 mil reais, meu Deus. Para onde foi esse dinheiro? Você não consegue trazer na sua mente para onde foi o dinheiro. Por quê? Ele foi muito rápido, mas por quê? Você tem que trabalhar duro. Como você ganhou em 1 hora 5 mil, Muito fácil. foi muito fácil. Ué, então eu isso jogo é dinheiro fora. que você ganha no mês 2, 3 meses. Então sei lá. essa montanha russa, ela é mudada quando eu mudo, quando eu identifico as minhas crenças e eu mudo. O que são crenças? É tudo aquilo que eu penso, sinto e comunico. Então agora, se eu virar para você e falar assim, pensa no ente querido seu que morreu, vai te gerar o quê? Uma comunicação. Qual comunicação? Os ombros caem, cabeça baixa, tristeza. Você começou a pensar, Oh, que irado. a lágrima desce, porque seu pensamento está na
dor. Então, se ninguém extraiu essa dor lá de trás, você carrega ela, inconscientemente você está rindo e brincando, mas você elimina tudo que é de bom, porque você carrega aquilo dali, entendeu? Entendi. Mais ou menos, né? Então, mas e como aplicar isso numa empresa de 30 funcionários? Aqui você fez uma análise de 2. Sim. Então, você nos mostrou caminhos. Aqui você já viu que é 2 perfis totalmente diferentes. Agora imagina Na verdade, 30. vários, né? Porque nós temos toda uma equipe. Tem a equipe todinha. Já vimos nossa amiga influente ali. Isso. Ela Já. você viu que ela é super de boa, Sim, já tranquilona, atualizei. comunicativa. Já vi a amiga lá conforme, quietinha. É brava. Quietinha? Demais da conta. Meu Deus. Explodiu, acabou, nem um dominante Nossa. segura. Não. Tô mentindo, amiga? Não. Não, brava. Ela que é a atendente que eu tô te falando. Ah, é? A farmácia onde ela trabalha necessita de um Meu coach. Deus. Você não tem noção como essa menina chega em casa. E tipo assim, o pessoal lá da Misericórdia. farmácia, lá, eles são tão dóceis para atender as pessoas que quando eu ligo para falar com ela, falta pouco eu querer pegar a pessoa no colo. Dá vontade. Vamos ficar conversando aqui? Farmácia tal, fulano. Boa tarde, bom dia. Nossa, ótima tarde. Vamos bater um Oi, minha papo. querida, bom dia, muito bom dia. Eu posso falar com o fulano? É assim, só um minutinho. Só que aí chega o cliente, cara. Acabou. Geralmente o cliente tem uns 70, 80 anos. cliente já Aí, chega meu achando que parceiro, a tem a razão. paciência do cara já tá aqui. O cara isso aí. chega lá, eu quero esse remédio. E tipo assim, isso aqui não é receita, às vezes isso aqui é a lista telefônica. O cara leva um isso bagulho mesmo. nada a ver. Nada eu a quero ver. esse remédio, aí você pega, mas senhor, isso aqui não é a receita do remédio. Não, mas tá aí. Você tá entendendo? Não, mas tá aí. O cara leva um não, negócio de senhor, exame de mas eu sangue. preciso disso, aquilo. Aí o cara pega assim, me dá essa bosta aqui que vocês isso não mesmo. servem pra... Mano, imagina o estresse que isso deve dar, porque isso é o dia Nó. inteiro. Aí se você pega e fala pro cara, irmão, isso aí tá errado. Serve pra nada não. Leva isso pra lá. Pô, dá um B.O. danado, seu patrão te vê, você, ó, não dá. Deu ruim. Eu costumo muito dizer assim, tem uma frase que eu gosto muito. Entender de pessoas é entender de negócio. Entender de pessoas é entender de negócio. Hoje, lógico, já tem alguns anos que eu formei, que eu trabalho na área, né? Igual a amiga até falou, nossa, misericórdia. E aí, por quê? Porque a partir do momento que eu pisei, o meu olho já é 360 graus. Eu preciso avaliar da primeira até a última que eu cumprimentei para saber qual é o terreno que eu estou pisando. Porque eu preciso entender todo mundo. Para que isso, para mim, me seja mais confortável, eu consiga me sentir em casa. Então, respondendo a sua pergunta, dentro de uma empresa com 30 funcionários, entrei. A primeira coisa que eu faço é uma análise muito rápida. Muito rápida, o cérebro já captou aquilo dali. Captou aquilo dali, eu já começo a olhar o quê? Qual é a necessidade da empresa? Porque é muito fácil hoje as pessoas apresentar currículo. Se eu for te apresentar currículo, eu vou te falar, eu sou formada em Master Coach, sou formada em analista de perfil, executivo coach, sou formada no CIS Assessment, fiz o bacharel em teologia, estou fazendo uma pós em psicanálise, então eu vou te trazer, você vai falar assim, tá, mas para mim, o que vai ser? Eu vou falar bom? assim, ó, se você quiser trabalhar e não precisar de receber, tá contratado. Se você não souber o que é bom, você vai falar assim, eu não currículo sei que área que vai. Então, ou seja, não é apresentar currículo. Eu olhei 30 pessoas, 30 funcionários, qual é a deficiência da empresa? O que essa empresa precisa? O que eu posso propor? Pode ter funcionários em funções que renderia mais. Quando eu já olho, por exemplo, 30 funcionários, se é todos carteira assinada, você pode ser que a maioria hoje tem um desfalque muito grande de ir no médico para pegar o quê? Um atestado. Atestadozinho. Principalmente se for feriado, né? Quero emendar o atestadozinho, vou lá, estou passando mal. Então, como Mas que esse negócio da eliminar Covid? esse atestado dentro de uma empresa? Quando um funcionário sente que ele não apenas trabalha, mas ele está ali para servir. E quando ele serve, a empresa cresce. Quando a empresa cresce, ele também cresce. Aí a gente trabalha patrão e funcionário. Tanto o reconhecimento da área do patrão, quanto o reconhecimento do funcionário. Geralmente, uma carteira assinada, as pessoas dizem o quê? Ah, mas não me valoriza, não me paga bem. Papai, vai, aquilo tudo ali. Isso é o que mais tem. Então, mas problema é o que a quanto pessoa- está sendo valorizado e o quanto também está dando o seu melhor. Será Entendi. que na segunda-feira chuvosa eu tenho que trabalhar para receber um salário mínimo? Eu digo assim, uau, estou indo trabalhar aqui, ótimo, Tem não emprego. tenho sombrinha. A maioria não faz isso. Não. Eles A já pessoa já vão vai- reclamando. Então, Sim. o que eu vou colher? Né? Eu colho aquilo que a minha boca diz. Gente, é fato. A Bíblia mesmo vai dizer, a nossa boca ela é o quê? Ela é uma árvore. E eu e você, nós vamos comer o quê? Do fruto que a gente fala.
Então, se você diz que eu já, por exemplo, eu não consigo. Ah, isso é difícil demais, eu não consigo. Você já pronunciou, filho, então você vai colher isso aí. Você vai colher isso Você aí. vai colher. Ah, eu sou muito ansiosa, ótimo, então continua com a sua ansiedade para lá, que não tem nada a ver com isso. Abdala, como que você trata isso? Eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. Isso. Eu estou estressada. É o seu momento, é o agora. Mas eu não determino que aquilo dali é para a minha vida toda. Entendi. Então, dentro de uma empresa, você começa a trabalhar as primeiras coisas, é o que? É o mapeamento. Tem gente, por exemplo, que ela está lá atendendo no balcão, mas ela tem um perfil totalmente conforme. Ela deveria estar onde? No caixa, dentro do escritório. E aí você está o quê? Matando aquela pessoa ali e ela não está te dando um resultado. Pega o influente, coloca ele para atender ali. Pra você ver. Nossa, Deus. É amigo, amigo, virou amigo do cliente. Hoje em dia, os funcionários, hoje em dia tá muito difícil você achar um funcionário bom. Hoje Mas em dia também tá muito difícil uma empresa fornecer um trabalho, Sim, igual ela falou. mas o que acontece? Eu já trabalhei, hoje em dia eu não trabalho mais para os outros, para as pessoas. Eu trabalho para mim, eu tenho minha barbearia, então eu não convivo com o patrão. Então é mais tranquilo. Mas será que é mais tranquilo? Aí não é, né, cara? Ser nosso próprio patrão é mais desafiador. Assim, né? não, é Eu tenho aquilo, uns você para- trabalha eu- mais. Atestado, meu amigo. Não, você trabalha mais, mas quando você trabalha com o que gosta, Sim, deixa você de ser trabalho. Deixa de ser trabalho. E eu falo que as pessoas que trabalham hoje em dia, tá muito difícil você arrumar um funcionário bom. Funcionário bom. Aquela pessoa que quer somar com a empresa. Entendeu? Até porque, tem dificuldade dos patrões. Mas seria, assim, o seu trabalho agora como coach, né, para a empresa ter esse processo antes de contratar, entendeu? Ter um trabalho com o coach do funcionário antes, você acha que não seria uma evolução para as empresas hoje em dia, não? Com toda certeza. Com toda certeza. Não só com o funcionário, mas se os patrões também aceitassem. Porque tem ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, no coach executivo, saber a hora certa de contratar, a hora certa de demitir. Porque às vezes eu estou demitindo um funcionário que ele não é ruim, ele só está no lugar errado. É um funcionário bom, ele só está na função errada. É só eu trocar, pego o outro, jogo para lá, pego aquele ali, jogo para cá. E aí eu não preciso demitir ninguém, nem contratar de novo. Porque o que eu já tenho já é o suficiente. O que precisa é ser trabalhado. E hoje o que falta muito é falta de inteligência emocional. Então, se um funcionário hoje brigou com a namorada, com o periquito, papagaio, com a esposa, com o esposo, dentro de casa a mãe estressou, o filho está passando mal, o que chega dentro do trabalho? Outra pessoa. Cara fechada, sobrancelhas franzidas, e aí a gente começa por uma análise corporal, externa. Você começa a ver aquilo que a boca não diz, né? Que o corpo fala. E aí o funcionário está lá de mau humor, vai atender um cliente bem? Não vai. Está cheio de problema, está cheio de dor. Tá cheio, tá todo mal. Às vezes mal não é nem pelo articulado. salário, né? Isso aí, Às pela vezes sua não é própria vida. Às vezes não é nem então, pelo se salário. todo patrão abrisse a mente, que hoje ele faz um investimento, mas que aquilo dali vai gerar um retorno para ele Imenso. muito maior, nós Só teríamos pela conversa que uma nós- sociedade mais saudável. Essa conversa que Já, nós já, teve aqui, já. se eu tivesse uma empresa hoje, eu teria o coach, certeza. Claro. Não tenho Isso tem um dúvida, que período? o podcast vai ter. Pode ter certeza que a gente vai ter. Em breve, a gente vai ter. Pode ter certeza. Isso teria um período? Você entraria na empresa, vou ficar sempre agora, ou não? É só um tiro curto? Tem hoje empresas que, as grandes empresas aí, Vale, Petrobras, que se tem esse trabalho, são fictícios. Sim. São contratos de 1 ano, né? Fecha 1 ano, mais 1 ano e vão fechando o contrato. Jogadores de futebol, enfim, o Cristiano Ronaldo fez, vários e vários fizeram o processo. Só que aí depende muito da necessidade da empresa, da visão da empresa e do trabalho que vai ser desenvolvido. Então, tem toda uma questão aí logística a ser desenvolvida. Há necessidade, a empresa precisa disso, e aí cabe o profissional ser muito sincero. Isso aqui não precisa, isso aqui precisa. E eu sempre costumo dizer o quê? Mais vale uma sinceridade do que você ganhar 1.000, 2.000, 5.000 ali e depois não ter mais cliente. A pessoa fala assim, não fecha não porque me pegou. Dinheiro, não fecha não porque me roubou. Então, é muito melhor você ser sincero. Isso aqui você precisa, isso aqui não. Vamos trabalhar assim. Eu acredito que vamos fazer uma experiência de 3 meses, depois qualquer coisa você fecha mais. Então, ser bem assertivo naquilo que a empresa precisa. Entendi. Mas tem um período que pode ser desenvolvido, né? E tem a questão do individual.
Individual hoje é muito trabalhado, pessoas que começam e param no meio do caminho, pessoas que não dão sequência em nada que faz, começa uma faculdade, tranca, começa a dieta, para, começa a caminhar, para, começa um trabalho, para, sempre um ciclo vicioso de reclamar, um ciclo vicioso de recomeçar. Então tem essa questão também que a gente trabalha no individual, aí depende também da necessidade da pessoa. Vocês não trabalham só com empresa, então, não? Você trabalha, assim, no individual também? O meu portfólio, assim, o meu foco, ele começou mesmo no individual. Então, tipo, você é coach, você fala, é treinador. Treinador Sim. treina a pessoa para a vida. Isso, é o quê? Identificar. Então, eu identifiquei o estado atual daquela pessoa e o estado desejado. Então, o que a gente vai fazer? Treinar ela, caminhar ela para chegar no estado desejado. Só que de uma forma mais sólida, mais assertiva, mais direta e que ela vai eliminar todos os impedimentos do caminho. Porque no caminho, às vezes, ela não entende. Ela tem aqui um foco de fazer uma faculdade, mas sempre ela para ou nunca nem foi na faculdade saber como é que é, quanto que custa, enfim. Mas tem um sonho e não coloca aquilo dali para poder fazer, para poder acontecer. Então, o que a gente faz? Elimina esses impedimentos aí, que geralmente são as crenças, os vícios emocionais e dentre outras coisas. A gente tem a pirâmide do indivíduo, que hoje, infelizmente, é muito invertida no ser humano. O que é a pirâmide do indivíduo? Ser, fazer e ter. Tem muitas pessoas que acham que primeiro precisam ter para depois fazer e depois ser alguém. Então, primeiro eu preciso ter dinheiro para fazer tal investimento, para fazer tal coisa, para depois eu ser. Eu vou ser o cara. Só que isso não é a realidade. Hoje, quem é de verdade? O Bruno, quem é o Pablo hoje? Então, peraí, vamos entender. Eles primeiro estão entendendo quem eles são. Cara, eu sou isso aqui, estou começando. E porque eu sei quem eu sou, eu vou fazer o negócio dar certo. Não seja com quem for, mas eu vou fazer dar certo. Seja com a equipe de 2 ou seja com a equipe de 1000, igual tem o Pablo Massal, mas eu vou fazer o negócio dar certo. E porque eu sei quem eu sou e eu faço o que eu faço, é que eu vou ter. É que eu vou ter seguidor, é que eu vou ter dinheiro, é que eu vou ter sustento, é que eu vou ter isso. Então, o quê? Vocês hoje conseguem identificar quem vocês são. E isso é grandioso demais, gente. E hoje o ser humano, infelizmente, ele não está sabendo quem ele é. E por não saber quem ele é, ele se sujeita a tudo que todo mundo empurra para ele por goela abaixo. E ele vai aceitando. Você aplica o seu trabalho de coach na igreja? Sim e não. Porque eu estou perguntando por convívio. Tipo assim, hoje em dia, o que mais tem dentro da igreja são pessoas, como você falou, feridas. Então é muito difícil, porque a pessoa vai para a igreja procurando a cura. E acaba, sei lá, muita gente se frustra, porque acha que vai chegar na igreja e vai resolver todos os problemas. Ah, vou na igreja hoje, a partir de amanhã a porta de emprego está aberta. Muita gente pensa assim. E não sabe que tem feridas abertas, igual você falou. Então, tipo assim, é muito difícil de se aplicar isso lá. O que acontece? As pessoas, né, 99% do ser humano, o que eles querem? Respostas prontas. Imediatas, né? Imediatas. Vivemos em um mundo imediatíssimo. Tudo tem que ser muito imediato. Então, eu vou para a igreja. Eu não vou para a igreja por causa de Jesus. Eu vou para a igreja por causa da solução. E aí, com isso, se frustram no meio do caminho. E esquecem que, eu acredito, né, partindo de uma parte que é a minha visão, o que eu vejo, é que, o Senhor, o que ele faz? Ele te dá caminhos para que você possa seguir. Ele não vai lá e aconteceu. Não, ele vai fazer aquilo que é impossível, né? Lucas diz, o Senhor dá causas impossíveis. E aquilo que é possível para a gente fazer, a gente faz. Mas o que o ser humano quer? Ele não quer, melhor, o que ele não quer? Ele não quer fazer. Ele não quer fazer o caminho. Então, se as pessoas não querem, fica mais desafiador de se aplicar. E quando se trata do coach dentro da igreja, as pessoas ainda estão muito tapadas à visão e falam assim, coach não acredita em Deus, porque eles é dono de si, que eles acham que eles podem tudo. Eu posso, e deixa Deus de lado. Eu não sei qual é o coach que esse povo está vendo, mas eu falo por mim, eu, Abdala, eu acredito sim que eu posso. Eu posso todas as coisas. Que a Bíblia fala que eu sou morada, templo e morada do Espírito Santo. E se você é morada do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, filho, você pode todas as coisas. Porque a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. A partir do momento que é tudo por Ele e para Ele, eu posso todas as coisas. Eu vendia sanduíche natural, fazia faxina.
Nunca imaginei que eu ia estudar, que eu ia ser alguém na vida. Não que isso não fosse, pelo contrário, sustentou muito a minha casa, muitos anos a minha casa. Mas eu entendi, sim, que o Senhor estava me dando caminhos. Mas a pessoa, filho, cruza os braços dentro de casa, bate carteirinha em igreja, vai lá, bater carteirinha em igreja e bater nos outros. Porque língua para falar dos outros tem. Mas para poder ir lá e buscar, de fato, aquilo que precisa buscar, pagar o preço, as pessoas não querem. Aí você fala assim, lê o livro tal. Eu não gosto de ler. Tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Tem um livro que é a autorresponsabilidade, Mateus capítulo 7, gente. Assumir a autorresponsabilidade. O que é isso? É aceitar e entender que eu sou responsável por tudo que eu faço. Eu sou responsável. Deus, ele me dá o livre-arbítrio. Então, ou seja, ele vai dizer para você, falou assim, olha, isso aqui não pode. Isso aqui pode. E você vai decidir se você vai comer o que não pode ou se você vai seguir o que pode. Só que as pessoas querem o quê? Que Deus vá lá e instalar de dedo. E aí dentro das igrejas é bem desafiador. Por que eu digo aplico e não aplico? Porque meu marido até brinca comigo, não quero conversar com a Abdala Coach agora. Pare de me analisar. Porque é muito desafiador você trazer alguma coisa assim quando você aprende. Você vive aquilo dali. Eu não consigo viver um personagem hoje dentro do meu centro de treinamento, em Miraí, que eu atendo lá também, e dentro da minha casa outro. Não. Porque se eu aprendi, eu quero viver aquilo dali para a minha vida. Por exemplo, é raridade você me ver falar, é difícil. Isso é difícil. Sempre vou dizer que é um desafio. Não é difícil. Tudo se torna desafiador e eu sei que eu estou aqui para vencer os desafios dessa terra. Então, às vezes, quando a gente muda algumas coisas, fica mais fácil da gente conseguir chegar em algum lugar. Mas, infelizmente, as pessoas têm a cabeça ainda muito tapadas, né? Mas está tudo certo. Um bom começo, então, para a pessoa já melhorar, assim, é ela já fazendo dando uma filtrada nas coisas que ela fala. Né? É o primeiro passo. Nessas barreiras, essas coisas de não dá, não consigo, não sei, né? A pessoa já meio que dá um corte, evitar certo, né? De palavras negativas. Para isso, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é consciência. Você tem que ter consciência de quem você é, do que você faz e saber que as nossas ações geram uma reação. Tem pessoas que têm ações, mas não querem colher a reação. Eu sou ignorante com fulano, mas quando fulano fala comigo, eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Mas peraí, não é um bate-rebate? Então, ou seja, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem essa consciência. Ter a consciência. Cara, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem. Eu estou muito estressado, eu estou muito ansioso, eu não sei o que está acontecendo comigo, então eu preciso de ajuda, reconhecer que às vezes não está conseguindo sozinho. E aí com isso precisa de alguém para poder orientar, alguém para poder encaminhar, mas reconhecer de fato que não está vivendo aquilo que poderia viver. O ser humano hoje, muitos sobrevivem, mas não vivem com excelência. Então, você nem sempre foi coach, né? Então, não. Você deve ter passado por um bom para chegar nisso aí. Como que foi essa trajetória? Qual que foi as maiores dificuldades que você teve para ser o que? Como surgiu também, né? Tipo, a vontade de virar coach? Olha, surgiu. Eu sempre quis muito ajudar pessoas e não sabia como. Sempre, sempre, sempre. Eu não sei se foi devido a uma infância muito escassa, né, com muita rejeição, não tive presença de pai, de mãe ali lado a lado. Agora que eu estou, né, acompanhando meu pai e tudo, mas nunca tive aquela coisa de um pai falar assim, minha filha, ó, esse menino não é para você. Minha filha não é assim, não. Então, pais separados. Então, devido a isso tudo, eu sempre tive uma necessidade de ajudar pessoas. Só que eu não sabia como fazer isso. E aí o tempo foi passando. E foi onde eu fiz uma primeira imersão, que foi o Wendel Carvalho, em São Paulo. E nessa imersão foi assim, para mim, um divisor de águas. Eu falei, eu quero fazer isso aí. Eu não sabia nem o que ele estava fazendo. Eu falei, eu quero fazer isso aí. E aí depois eu fiz o método CIS, que é do próprio Paulo Vieiro, o maior curso de inteligência emocional da América Latina. Fiz o método CIS e dentro do método CIS eu descobri realmente quem era Abdala. Aquilo dali para mim foi um choque. Foi um choque. Porque eu achava que, para mim, estava tudo bem, estava ótima a minha vida, só que eu descobri que realmente não estava. Dali para frente, eu comecei um processo de autoconhecimento. Porque para mim poder ajudar alguém, primeiro eu preciso me conhecer. O que acontece? Hoje tem muita gente ajudando os outros, mas não sabe nem se ajudar. Então, eu primeiro precisava saber quem eu era, me encontrar, me descobrir, para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Dali nasceu esse desejo da profissão, só que até então era para mim. Uhum. Só que não tem como. A partir do momento que você sabe alguma coisa, você quer externar aquilo compartilhar, dali, né? Compartilhar aquilo dali. E esse processo que você está falando, que você vendeu sanduíche natural, que Sim, você fazia faxina. Muito.
Como que foi? Conta pra gente um pouco da sua trajetória, como começou. Pra mim Como foi... vocês se conheceram também. Ih, aí nós acho que tem vamos ficar a bastante noite história, inteira. Nossa, Deus, vai ter que corta pra mim. Eu conheci meu esposo na escola. Eu tinha 13 para 14 anos, pensa bem. Minha história foi com ele, né? Muito novo. Caraca. Minha história foi com ele, conheci ele com 13 para 14 anos no colégio. E logo depois de alguns anos a gente já se casou. Tivemos nosso primeiro filho, mas foi os primeiros 5 anos muito conturbados da nossa vida, muito. Primeiro que a gente não conhecia Jesus, né? A gente não tinha Jesus na nossa vida, então foi uma série de fatores muito conturbado, envolvimento, né, com várias coisas que hoje a gente entende que isso só era maléfico para a nossa vida. O tempo foi passando, comecei a fazer unha, aí comecei a fazer cabelo, tudo envolvendo pessoas, né? Eu queria pessoas perto de mim, sempre contato com as pessoas. Depois comecei a fazer faxina, comecei a fazer sanduíche natural. E aí, depois que eu fiz esse primeiro METSIS, eu fui para BH fazer a formação em coach, só que eu não tinha dinheiro para fazer. Por quê? A formação da Febracis, você acha uma formação hoje, acho que até por R$1.000, R$500, sei lá. Mas a formação da Febracis, na época, ela era 9 mil. Nossa. Hoje, com a pandemia, eu acho que ela está mais barata, está 8.600. Nossa. Não, mas pra época, né? A passagem. Sim, né? Deu uma... Caraca. Antigamente era bem mais caro, então. Nossa, R$9.000 9 mil lá, tem o quê? Tem uns 4 anos já, não tem? Era 4 anos? Não. Era muito dinheiro. Então, aí. Então. 9 mil muito era caro. 9 mil. Né? Né? 9 mil era 9 mil. Hoje em dia, 9 Então, eu não tinha condições. Continua sendo 9 mil hoje, gente. Não. Mas antigamente era, tipo assim, era mais longe. 9 mil hoje é 2 litros de gasolina. Né? Botou 2 litros, acabou. Misericórdia. Quase isso. Mas naquela época eu não tinha essa condição, não tinha nem conta em banco, né? Nessa época, não tinha nem conta em banco. E, vocês vão fazer chorar. Mas aí conversei com o meu patrão, eu fazia faxina em todo o prédio, né, onde ele morava, fazia faxina na casa dele. Sim. E fazia faxina também, na época, no IMA. Então, assim, sei limpar muito bem, né, gente? Era muito requisitado e tinha algumas pessoas que eu fazia particular também. E aí eu disse para ele, olha, eu gostei muito, queria fazer muito o coach, mas eu não tenho condições. Não sabia nem o que era esse dinheiro. Acho que eu nunca tinha pego esse dinheiro em mãos da minha vida, não tinha visto. Eu não nem noção. E aí ele foi, liguei para lá para saber, e eles aceitavam uma entrada e conseguia dividir o restante no cheque. Essa entrada, eu acho que ela era de 3 ou 4 mil, não me recordo muito bem. Mano, e aí eu falei, não tem também, né? A minha carteira, eu podia ter trago para mostrar para vocês, mas a minha carteira, ela era assinada com R$4,33. R$4,34 por hora trabalhada. Que isso. E eu trabalhava nesse condomínio. Menos do que 1 litro de gasolina. Metade. Bem menos. Então, assim, era bem pouco, eu não tinha esse dinheiro. Esse dinheiro, ele ajudava a pagar a despesa de casa, contribuir dentro de casa. Eu tenho um filho que é especial. Então, a gente tinha um gasto muito grande com ele. Eu viajava com ele para o Rio toda semana. Por muitas vezes, eu ia viajar com ele para o Rio, chegava lá, a gente ficava o dia todo no Instituto Fernandes Figueira. E quando dava na hora do almoço, eu não tinha dinheiro para comprar a marmitinha para ele almoçar. E aí ele ficava vendo as pessoas, eu só tinha um biscoito, creme crack para dar para ele, água e sal. Então, assim, foram momentos muito desafiadores. E aí eu falei assim, gente, eu não tenho essa entrada de 3, 4 mil, mas eu quero fazer. E aí, conversando com meu patrão, ele falou assim, não, vou te dar esse dinheiro da entrada. Vou te adiantar. E aí eu vou dividir o restante no cheque. Tá, pela fé, vamos embora, vamos fazer. Aí ele me liberou para ir. São 2 módulos, fui no primeiro módulo dessa formação e fui pro hotel. Aí meu esposo falou assim, tá tudo certo? Eu falei, não, você não precisa mexer com nada. Doida para ele não ver nada. Eu falei, tá tudo certinho. Ele falou, não, mas deixa eu ver. Eu falei, não, tá certo, já organizei, o dinheiro já tá aqui, o hotel já tá pago e tá tudo certinho. Só que não. E aí cheguei, eu só tinha o dinheiro do hotel, a passagem de ida e vinda do hotel. Eu não tinha dinheiro para alimentação. Nossa. Então eu levantava, cara e coragem, ia tomar o café,
E aí eu pegava a bolsa e pedia a moça para arrumar. Eu levava um pão, levava uma banana, às vezes pegava um iogurte e deixava na bolsa. Aquilo ali ia ser seu almoço e sua janta. Que aí dava na hora do almoço, todo mundo saía para almoçar. E a Febracis é muito nas áreas mais nobres de toda a capital. E ela era na avenida principal de BH, então eram uns restaurantes muito caros. E aí o pessoal saía para almoçar, falava assim, vamos embora almoçar, Abdala, vamos embora. Eu falei assim, não, daqui a pouco eu vou resolver uma coisa aqui. E aí eu ia para a rua para poder comer aquele pão que eu tinha levado do café do restaurante. Aí quando dava a noite, todo mundo ia sair. Eu falava assim, não, eu vou pro hotel. Aí eu ficava, fazia uma chamada de vídeo para matar a saudade dos meus filhos, do meu marido. E aí, quando eu fazia essa chamada de vídeo, meu coração partia, né? Meu marido falou assim, você comeu tudo direitinho? Eu falei, comi, tá ótimo, tá tudo certinho, tá tudo ótimo. Aí eu pegava aquela apostila e ficava estudando ela até 2, 3 horas da manhã para no outro dia acordar às 7 para ir, porque eu queria ser a melhor. Eu nunca aceitei nada mediano, eu sempre entrei com a coragem, com a cara e com a coragem. E aí, aquilo dali me instigou ainda mais. Falei, não, eu tô aqui e eu vou fazer isso valer a pena. E quando eu cheguei em Muriaé, foi quando esse emprego meu, eu saí. E para mim foi um baque muito grande, que eu falei, como é que eu vou fazer para sustentar, ajudar a sustentar dentro da minha casa? Você saiu do serviço, do emprego de aqui. Faxina, isso. Eu falei, como é que eu vou fazer? Não tem como fazer. Eu preciso desse dinheiro para ajudar dentro de casa. E foi quando eu comecei a atender. Com essa dívida para pagar do curso. E eu tinha que pagar. Que isso? E eu comecei a atender e não tinha onde atender. Aí meu esposo, na casa que a gente tinha um quarto sobrando. Ele pegou cadeira de cozinha, que a gente não tinha cadeira, pegou cadeira de cozinha, tinha um rack, ele quebrou aquela parte de cima do rack, ficou só a parte de baixo, tipo uma mesa, né? E eu comecei a atender dentro da minha casa, dentro desse quarto, com cadeira de cozinha, com esse rack quebrado, que parecia uma mesa, e foi onde eu fiz os meus primeiros clientes. E dali eu disse para ele, falei assim, não, nós vamos alugar um espaço, porque tá dando certo. E eu vou fazer dar certo, porque eu tenho a presença desse Deus. Que bacana. E foi onde a gente desenvolveu. Já tinha ido para a igreja? Já tinha. Nós temos 14 anos que nós estamos na presença do Senhor. Eu costumo dizer presença do Senhor e não igreja, né? Porque a igreja é muito amplo. 16 anos, tá vendo? Isso é bom, ele corrige ao vivo a coisa. Eu gosto desses negócios ao vivo, gente. E que a gente está na presença do Senhor, né? A gente tem servido o Senhor. E a gente preza muito por isso, mas eu não falo que foi um passe de mágica. Eu falo que nesse processo teve o fazer, teve a ação. As pessoas acham, né, que as pessoas olham para você e falam assim, eu quero fazer isso que eles estão fazendo. Eu quero fazer. E começa e para, porque não deu certo. Porque esquece que tem um processo. É aquilo, é como se fosse uma escalada, né? É isso aí. Só que você está aqui, você está subindo o morro, a galera dali não está te vendo. Mas na hora que você chega lá em cima, todo mundo te vê. Foi fácil. É isso aí. Foi fácil, foi sorte, teve ajuda. Nossa, que sorte. Que sorte que você teve. Sorte. Essa aí é clichê, né, mano? Clichê. O tal da sorte é clichê. Mano, foi sorte. Foi. Mas ninguém vê os corre, cara. Mas fala aí, você fez o seu salão, você alugou um espaço, construiu o salão? Aluguei um espaço. Não, no caso eu fiz a sala de coach, né? Isso. Atender como coach. Ali você já estava atendendo como coach. Eu já estava atendendo Você já como começou coach. a dar seus primeiros... E foi muito desafiador, por quê? Uma coisa é você começar em outra cidade onde ninguém te conhece. Eu quero saber como que você levou esse serviço para as pessoas. Virou de uma hora para outra, né? Aí. Outra coisa é a pessoa, tipo assim, cara, mas ela outro dia estava destindo ela havaiana, Isso, toda que eu tô suja, pensando. cabelinho pra cima, eu pá. me identifico. Como foi assim, né? Eu me identifico porque é igual a gente, nós, eu barbeiro, Pablo, trabalho no Densul. Como que a gente vai chegar num patrocinador para falar do podcast? A gente chega lá, eu não sei se a gente manda mensagem, se a gente chega lá mais Aconteceu arrumado. isso com a Cíntia. A Cíntia é uma das nossas convidadas. A gente não ela tem marcou ideia. comigo 5 horas. Falei, Cíntia, então, não tem como chegar em 5 horas. Ela, porque eu tenho atendimento de 5h30. Eu falei, então mais tarde você me liga, chamar de vídeo. Como que eu vou descer do Densur, de uniforme, chegar lá e... Eu sou um moleque que me apresenta lá no podcast. Não tem como, né? A apresentação agora do nada. Você era uma faxineira, aí do nada você vai, monta um estúdio e fala assim, agora eu vou te ajudar a crescer na vida. Me ajuda aí. Agora, como que você chegou assim na pessoa com as outro perfil, né? entendeu? Outro perfil. Sei que você aprendeu muita coisa no curso e tal, mas é muito difícil aquela primeira, a prática, na hora que vamos ver. Como é que foi isso aí?
Falar que foi fácil não foi, gente. Não tem como, Foi, né? assim, bem pancado. Só que, eu não sei se vocês lembram, eu disse sobre as crenças. Quando eu fui uma busca muito por mim. Eu tenho que me conhecer. E lá dentro eu me descobri. E por ter essa identidade formada, os meus ouvidos tamparam para a sociedade Muriaé. A pedrada, até hoje, gente, fake, vocês não têm noção como é que os fake funcionam na minha vida, meu Deus do céu. Tem até hoje. Tem, é uns negócios meio louco. Meu marido isso. surta. E aí, como ele é muito pessoas, ele se dói. Eu não. Eu tô com você aqui hoje. Se amanhã você passou na rua, virou a cara pra mim, eu falei assim, tchau, vai com Deus. Segue. Vida que segue, pra mim não tem muito problema. Só que nesse sair, porque eu fui pra lá. No primeiro módulo pro segundo, eu já saí de serviço. Então, como que eu vou instalar um drive na sociedade Muriaé? Eu não sei se vocês conhecem toda a nossa história, que é muito grande, né? Meu esposo, ele já foi preso, dançar, a gente, né? Meu esposo era traficante, a gente saía de Muriaé para os bailes funks, eu dançava nos bailes da Furacão, da Pipas, então, enfim, tem uma longa história. Nossa! Nós temos... Pode dar a parte 2. Falar do coach hoje e da vida dela na próxima. Entendeu? Porque não Quando tem você jeito. falou assim da sua trajetória, eu olhei pra cara dele e falei, então, é muito longo Eu isso vi aí. que ela tentou, ele falou, resume, aí ela tipo pensou assim, como, né? Eu fiquei assim, Chocadíssimo. amém. Chocadíssimo. E aí você pensa pra sociedade aceitar isso. Como que Muriaé aceita isso? Não. Entende? Foi muito desafiador. Aí recebi propostas para ir para trabalhar fora. E eu disse, não, eu só saio de Muriaé quando eu mudar a identidade. Quando o povo olhar para mim, eu quero 80%, porque falar mal todo mundo vai falar, né? Sempre Só que Isso você aí. tem que ter, eu sempre tenho uma margem assim, 100%. 80% fala bem, 20% de tampa pedra, segue em frente que você está no rumo certo. Dá certo. Agora, se 20% fala bem, 80% de tampa pedra, você tem que rever um pouquinho os conceitos. Então aí eu falei assim, não, enquanto não mudar, eu só saio daqui depois que Deus me exaltar nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus vai fazer. E aí eu comecei. E aí quando eu me lembro que quando eu abri o primeiro escritório, que ali ficou pequeno, hoje eu tenho um centro de treinamento. Até quando vocês quiserem gravar lá também, está à disposição. Top demais. É, Que isso. O quê? Você vai Ah, mandar essa Deus. foto depois. Você me manda essa foto que a gente vai Você postar manda essa depois foto, que vai antes e sair depois. na produção. Tem que ter um antes e Tem que ter um depois. antes e fala seu depois. meu marido, Que gente. isso, Oh, meu Deus cara. do céu. Rapaz, eu Jesus tenho foi uma- bom demais na sua vida, Deus filho. é bom. Rapaz. Jesus foi lá, me cegou, falou assim, mulher, vou te cegar pra você casar comigo, que depois ele vai ficar bonito. Vou te falar, hein? Não É uma dá pra história acreditar. Que longa. história Que incrível, história. velho. E eu me lembro que o primeiro escritório que eu abri, que nós abrimos, nós somos muito apredejados. Por quê? Porque eu já lancei o Boom em Muriaé, joguei no Silvan Alves. Centro de coach, pronto, tá aí, pronto. Caraca. Aí começou, pedrada em cima de pedrada. E meu esposo trabalhava na Volkswagen. Teve muitas pessoas próximas a vocês que tampou a pedrinha, deu as primeiras pedradas? Porque Foi os primeiros. é os primeiros, né? primeiros. Isso aí são típicos, né? São os primeiros que fazem. Família, né? Vai E são dizer, os "Ah, que isso é menos apoiam palhaçada, também. É isso, é palhaçada. São os que menos apoiam. Mas hoje, Então. quando vê a pessoa, o sonho E realizado... foi esse processo pra gente muito desafiador, para a sociedade aceitar isso tudo aí. Então foi assim, um caminho de muitas pedradas. Você pediu água, Líquida. você não falou se era líquida. Quero líquida. Tá? Ele é doido pra devolver com a parada da água. É o sonho da vida dele é devolver a parada da Eu água. tenho vontade. Depois eu vou te Tá, contar. a gente conta depois. Ô, Pra não te Jesus. interromper. Nesse processo nosso, Quer suco? ele trabalhava eu quero água. Ele trabalhava na Volkswagen. E aí, já não estava Traz muito bem. outra. A Volkswagen. Eu falei com ele, falei assim, sai, vem trabalhar comigo. Aí ele parou, olhou pra mim e falou, pronto, agora a mulher tá louca mesmo. Olha só. Como é que eu vou abrir mão do negócio certo, e ele ganhava bem, pra poder trabalhar com você? Eu falei, filho, vai dar certo. Mas Que como, né? Tem que ter o planejamento. E eu tenho que ser o quê? Não, vem que vai dar certo. A gente vai, Porque vai dar Isso há certo. 5 anos atrás, Isso né? aí eu entendo. A gente vai. Né? Vamos. Não, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos que E vamos. aí, ele não, eu me lembro que eu fiz uma ferramenta com ele, dentro do quarto, uma ferramenta de coach. E no final da ferramenta ele parou, virou pra mim e falou assim, eu tô com a decisão. Eu falei, qual? Ele falou, vou pedir pra sair. Eu falei, yes. É isso aí. Isso que eu quero. E aí ele saiu. E hoje já tem esses anos que a gente trabalha juntos.
nós dois juntinhos, ele toma conta de uma parte. Essa eu de outra. autoconfiança que nós temos, eu também tenho uma autoconfiança, isso é bom, Sim. mas tem um... Lá em casa é assim, né? Eu vou voando. Aí quando ele vê que eu tô voando demais, ele segura meu pé. Tá, calma. Eu pera sou aí. extremamente autoconfiante para tudo. Quando eu vou fazer as coisas, igual... Pega o copo. Eu já peguei de fazer as coisas, assim, coisa doideira. errou 5 pênaltis, De 5 pegar, final de sair semana, daqui de direto. Muré e parar lá em Itaperuna para deixar a moto lá para fazer revisão, sem carona para voltar, sem nada. E eu falei para minha namorada, assim, pode deixar que eu me viro. Eu vou chegar em casa. E realmente as coisas, o universo parece que as coisas conspiram para dar certo. Então, um parente meu não passou... Não é sempre que dá certo. Não é sempre, mano, mas comigo até hoje nunca deu errado. Ele errou 5 Então, mas aí, por Eu falei exemplo, com ela que isso é instinto, cara. Eu falei, Fico não muito sei, bravo com isso. eu sinto umas paradas diferentes. Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu confio no meu instinto, eu vou e dá certo. isso aí é muito do dominante, a autoconfiança. Eu tenho Extremamente. muita. E aí, só que Eu tenho às muito. vezes, para quem tá de fora, vê Legal. umas ações dessas como arrogante, como, enfim, como N Marrento. coisas. Doideira, como doido. Doideira. Por quê? Porque, igual agora mesmo, dentro do carro, eu e meu esposo vindo, a gente conversando, ele falou assim, então vai, então faz doideira, então. Por quê? Para ele tem que se planejar, para mim Isso. tem que fazer. Eu vou saber quando eu Eu fizer. sou do planejamento. Eu, desse jeito. E foi quando ele decidiu sair do emprego para vir trabalhar comigo. Aí pronto, aí que começou mesmo. Meu sogro é daquela pessoa, né? Você trabalha, né? Você estuda, você forma, tem uma carteira assinada e morre naquele emprego. Para você aposentar, para o INSS te pagar um salário mínimo. Isso. A mentalidade dele. Então, quando o filho saiu da carteira assinada, acabou. Nossa. Você é doido? Por que você está fazendo isso? E papapá, e papapá, e papapá. Então, começou aquele peso. Eu só falava com ele, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente vai fazer dar certo. E até hoje vem, graças a Deus, dando super certo, a gente trabalhando junto. Só que ainda se tem algumas barreiras. Só que hoje, muito menos. Ih, demais. Tá doido. Muito menos. E sobre vencer etapas, eu queria que você falasse um pouco do que você passou há pouco tempo, a superação que você teve, a autoconfiança que você teve. Então, nesse momento, foi super necessário, né? Foi. Só que eu, depois disso, né, lógico, vem os aprendizados, né? Eu percebi que eu não me permiti sofrer nesse período. E depois que tudo passou, eu me lembro que foi numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira, quando eu comecei a andar, na terça-feira eu me baqueei. Quando você começou a andar, Eu cheguei a ficar no período de cadeira de roda. Eu tive Covid. Eu tive... cara, Vamos lá, né? Eu tive Covid no final do ano passado. Sim. E depois do Covid, quando foi em fevereiro, em janeiro eu comecei a sentir muita dor nas pernas. Em fevereiro, é sério essa batatinha assim? Não, batatinha do chão, mas ele não quis comer, não. Ele não quis comer, né? Em janeiro eu comecei a sentir muita dor nas pernas. E em fevereiro eu comecei a perder, às vezes, os movimentos das pernas. Eu andava e parava de sentir ela. Às vezes eu chegava, trabalhava o dia inteiro, às vezes eu chegava em casa, porque ele para mais cedo do que eu, porque às vezes eu fico atendendo cliente que só pode depois das 6. E aí eu chegava em casa, falava com ele, falei assim, não estou aguentando. Na porta eu já desmoronava. Aí ele já tinha que me pegar mesmo no colo, fazer massagem na minha perna, porque eu perdia toda a movimentação. Mas aí é aquele negócio, eu vou no médico. Não, mês que vem eu vou no médico. Aí eu tinha que ir para a Febracis em Vitória. Eu falei, eu vou para a Febracis, quando eu voltar eu procuro um médico. Aí o que aconteceu? Quando eu fui para a Febracis, no hotel, eu perdi os movimentos da perna. Acordei só sentindo a cintura para cima. Perdeu, tipo, de não conseguir tudo. mexer o Eu dedo não do pé sentia. nem nada? Para mim é como se eu não tivesse da cintura para Que baixo. isso? Como se eu não tivesse. Aí eu comecei a gritar, tinha uma nutricionista no quarto comigo, eu comecei a gritar, pedir ela ajuda. Ela estava tomando banho, saiu correndo, veio, começou a sacudir minha perna, tá assim, é cãibra. Eu falei, não, cãibra a gente sente a dor, eu não estou sentindo. E eu realmente não sentia. Depois de uns 15 a 20 minutos voltou a perna, os movimentos, tudo tranquilo. Fui para a Febracis o dia inteiro, cheguei da Febracis 10 horas da noite, no domingo, vim para Muriaé. Quando cheguei em Muriaé, era por volta de umas 5, 6 horas da tarde, tomei um banho e fui para a igreja. Nesse dia, nesse domingo, na igreja, foi onde eu perdi os movimentos. Eu saí de lá no colo. Meu marido teve que me pegar no colo. Eu perdi. Estava com a nenenzinha no colo e eu fui perdendo o jogo lentamente das pernas. Que isso?
Fui procurar um médico na primeira semana, tudo assim, muito resumido, né, gente? Porque a história é muito grande. Mas fui procurar um médico na segunda-feira, Dr. Carlos Magno, aqui em Muriaé, que é um médico da família já. E aí cheguei no Dr. Carlos Magno, na hora que ele olhou para mim, assim, ele falou assim, olha, a gente precisa te encaminhar para o neurologista e ver, mas provavelmente pode ser que seja uma sequela do Covid, pós-Covid. E aí, quando ele me encaminhou para o neurologista, já saí de lá de cadeira de roda, sem sentir as pernas. Logo na primeira consulta. Logo na primeira consulta. Aí, na terça-feira, eu já fui neurologista, doutor Luzivander. Do Luzivander já me encaminhou para a Viçosa. Aí, fui para a Viçosa, fiz dois exames, né? 2 exames em Viçosa, me fugiu o nome dos exames, mas é um que dá choque nas pernas todas. Me fugiu, a perna, ela pula sozinha. É para testar, acho que como é que tá lá dentro, enfim. Fiz os 2 exames em Viçosa, voltei de Viçosa, consultei com o doutor Felipe, que é neurologista. O doutor Felipe me encaminha para o Rio de Janeiro, fui para o laboratório de lá, Neurolife, do Rio de Janeiro. Fiz o exame lá, que foi colher o líquido da medula, só que antes disso aí, eu comecei a perder também os movimentos das mãos. Começou a adormecer tudo. Foi tudo rápido, Muito né? rápido. Muito Em uma rápido. semana isso tudo. Em uma semana nós gastamos mais de 10 mil reais. Que isso? Todo o dinheiro que a gente tinha. Aí é a hora dele ficar louco, com o planejamento. Porque né? tava nós dois juntos, de repente ele tem que abrir mão de todo o dinheiro, e como é que faz? A nossa despesa fixa é uma despesa muito alta, e aí começou, só que se não bastasse isso, começou os fakes. Quero ver como é que a Dondoca vai sustentar o luxo. Quero ver como isso? é que vai Isso aí pagar que dói. o A galera tava apartamento. falando desse jeito. Então, aí A começou preocupação os do fakes. pessoal é Sim, tudo ao mano. contrário. Algumas coisas eu chegava a postar e tudo, só que pra mim eu tava super bem, super tranquila. E aí, quando o período todo, aí fui pro Rio, voltei do Rio, fiquei internada, doutor Bruno internou. Aí, quando colheu o líquido da medula, fiz 9 ressonâncias. Nessas ressonâncias todas que eu fui fazendo, descobriu que era o quê? Inflamação na medula, que é mielite transversa. A medula inflamou todinha e foi aonde me fez perder os movimentos das pernas. E quando eu fui para o SARA, que aí o doutor Felipe, neurologista, me encaminhou para o SARA, para fazer tratamento no SARA, na volta do SARA eu tive 2 AVC, que foi Nossa. isquemia transitória. Por que transitória? Ele vem e vai. Foi quando as mãos entortou, essa mão veio parar quase que aqui. Ela virou assim, eu não conseguia nem mexer ela direito. Que isso? A boca aqui, ela chegou perto da orelha. Caraca. Então, assim, eu falei, pronto, agora acabou mesmo a minha vida, né? Agora acabou. Fiquei internada por 2 vezes no hospital e colhendo o líquido da medula para acompanhar isso aí. Foi quando constatou a mielite transversa e depois 2 isquemia transitória, que é uma espécie de um AVC. E aí foi quando o médico explicou que a parte esquerda do cérebro ela tinha dado uma leve lesão. Nessa leve lesão, o que aconteceu? Eu comecei a usar fralda descartável. Aí esse homem aí, ele passou uma história comigo. Porque por fim eu já não queria mais tomar banho. Porque a cadeira de roda não passava para ir no banheiro. Então ele tinha que me pegar, levar para o banheiro. E aí eu já estava toda roxa, machucada. Eu falei, não quero mais tomar banho. E é assim, pra mim, toda ativa, ter que ver ele me trocando, ele trocando fralda, ele limpando. E por fim eu já não queria mais. E os fakes vindo, né? E os fakes vindo. Eu moro naquele prédio dos Zebrais. Aí eles falavam assim, não vai postar a fotinha da Dondoca mais na piscina? Cadê a Dondoca? Isso? Então, assim, isso é mentira. Então, como é que você vai bolar todos esses exames? Como é que você vai farçar Esse ventilador tá jogando cisca aqui no olho da gente. toda essa história, como é que você vai farçar, como é que você vai comprar tantos médicos, se foram tantos médicos. Só que ainda não tinha acabado, porque nesse processo todo aí, nós gastamos todo o dinheiro que a gente tinha buscando solução. E como a gente trabalha junto, o trabalho parou. Porque eu precisava dele para cuidar. E meu filho mais velho trabalha fora, eu me lembro que um dia ele levantou e falou assim, pai, tem pão? Aí meu esposo disse assim, não, meu filho, papai vai fazer um macarrão para você ir. Dali para mim, cortou. E eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para comprar um pão para meu filho, como é que é isso? Você tem tudo, de repente você não tem nada. E eu falei, o que é a saúde, né, na nossa vida? O que é? Mas em todos os momentos, Deus nunca deixou faltar nada. E o interfone do prédio tocava, o porteiro falava assim, ô, seu Cláudio, o pastor fulano está aqui, ou o ciclano está aqui, a ciclana está aqui.
E aí, quando eu subia com pão, que meu filho tinha acabado de pedir, com pão de queijo, com tudo. Então, assim, Deus sempre supriu isso tudo, né? Então, eu sou muito transparente. Então, eu não sou aquela pessoa que eu vou viver uma farsa. Não. Eu lembro que você postava tudo direto. Ela postava tudo. E a Lívia, por acompanhar, eu acompanhava. Nesse momento, eu tive só três surtos, assim, de choro, né? 3 surtos. Porque à noite, meu esposo, ele tinha que acordar para ele poder me virar 5, 6, 7 vezes por noite para não dar escária. Não mexia. Para não dar escárias, que são aquelas feridas, né? E aí tinha vezes que eu passava a mão assim do lado, assim, eu não sentia ele. E eu tentava, eu falei, gente, cadê? Eu só escutava o choro. Ele estava do lado da cama, o joelho dobrado, chorando. Então ele, por fim, já não dormia mais. Só por conta. Ele lavava, passava, cozinhava, ele fazia tudo. A Lívia foi lá chegar a fazer massagem. E ele chorando, e a gente perguntava a Deus, qual é o seu propósito? Nesse período aquele cara daquela foto ali de bonezinho fez isso tudo. Fez tudo isso? Tudo. É o próprio. Se nega. Depois vocês vão ver a foto, gente. É surreal. É um Deus, susto, né? a foto, É né? surreal. É surreal, cara. Eu se eu não tivesse isso, Não daria para acreditar. Tem as fotos também da cadeira da gente da cadeira, tem as fotos dos exames que foram feitos, a gente registrou tudo. Você pode mandar pra gente que a gente vai colocando depois, durante essa conversa. E tem assim, aí depois, só que aí nesse período eu postava tudo, e a minha confiança em Deus era muito grande, ela é muito grande, a minha fé é muito grande. E aí as pessoas falavam assim, isso é impossível, como é que essa menina tá rindo? Foi aonde as pessoas começaram a falar que era mentira, porque eu achava a graça da cadeira de roda, dele me empurrando. Só que a vida é uma opção de escolha. Não é porque te feriu agora que você tem que derramar esse sangue. O que eu vou fazer com o que me aconteceu? É a lei 10 por 90. Assim, 10% é o que te acontece, você não tem como evitar. Eu não tinha como ir lá e evitar a minha medula inflamar. Mas 90% é o que eu faço com o que me aconteceu. E eu decidi fazer diferente. A tirar aprendizado aqui dali. Então foram assim, toda essa história eu tive 3 momentos de muito choro, de muita dor. Mas após, isso foi na segunda, quando deu na segunda, e quando foi na terça-feira, eu tive meu momento de luto. Aí foi onde eu entrei pro meu quarto, fechei minha porta, eu chorei o dia inteiro. Eu me fechei, né? Foi o meu momento. Porque toda aquela história ali, eu não tinha ainda digerido aquilo tudo para mim, parecia apenas um pesadelo. E ele tinha acabado de acabar. Então, para mim, foi um choque muito grande. E eu me permiti viver aquele momento ali. Mas foram momentos muito desafiadores, demais. Como que foi a sua recuperação? No momento que você pegou e falou assim, consegui. O último, acabou. Foi muito instantâneo. Foi aonde também pesou muito para quem não tem fé. Se você não tem fé, você não vai acreditar. Eu saí de casa, meu marido tinha me trocado. E fomos para a igreja naquela segunda-feira. Eu tinha passado de domingo para segunda a noite inteira sentada na cadeira na sala lendo a Bíblia. E aí quando deu na segunda-feira, fomos para o culto à noite. E eu já não queria mais ir, estava muito machucada. Já estava sentindo muita dor. E eu não sentia as pernas mais, eu socava, eu não sentia. E eu falei, eu não quero mais, eu não estou aguentando mais, a cadeira machuca. Porque a primeira semana é fácil, né? Segunda semana também, mas aí já passaram-se os meses. Meu corpo já não estava aguentando aquilo dali mais. Eu falei, não quero. Ele falou, não, vamos hoje. E eu fui. E eu tinha feito umas camisas escritas assim, ainda há esperança. Aí tinha uma menina que eu cheguei, ela estava sentada assim, de frente para mim, assim. E eu olhei para a camisa assim, eu falei, nossa, minha camisa ainda há esperança. E aí naquele dia eu falei assim, nossa, podia tocar esse louvor, ainda há esperança. E eu falei com Deus, eu falei assim, eu preciso de esperança. Porque eu já não aguento mais, eu não sei mais o que eu vou fazer agora. Porque está doloroso. Eu dependia de pessoas para ficar no hospital quando eu ficava internada. Então, assim, você dependia de alguém para te trocar, para te limpar. Você dependia de alguém para te dar comida. Então, para mim, eu precisava de um copo d'água, eu não consegui beber. Primeira vez que eu tomei banho sozinha, parecia para mim que o mundo estava assim, o céu estava aberto. Eu falei, gente, estou tomando banho. Sabe, eu fiquei horas dentro daquele banheiro, porque para mim era muito gracioso. E aí, nessa segunda-feira, na hora da oferta, a menina teve a oportunidade, e aí ela falou assim, eu quero louvar um hino aqui, eu nem sei porquê. E ela começou a louvar o hino, que ainda há esperança para a árvore que foi cortada.
E aí eu comecei a sentir, meu menino que é especial chegou para me dar uma água, eu tava chorando, e ele colocou uma mão na minha perna, e a outra mão segurando o copo. Na hora que colocou a mão, eu senti o toque da mão dele. Aí eu virei e falei assim, mamãe tá sentindo. Aí ele olhou pra mim, tipo assim, que ele não fala, né? Eu falei, mamãe tá sentindo. Aí ele foi, saiu, aí eu chamei a esposa do pastor. Eu tô assim com ela, eu tô sentindo a minha perna. Só que ninguém acreditava que eu tava sentindo a minha perna. Tô sentindo a minha perna. E aí ela continuou louvando, a outra menina veio, a Raquel, do lado, e eu falei, eu quero ficar em pé, eu quero ficar em pé. E uma olhou pra cara da outra, tipo assim, coloca ela em pé ou não coloca em pé, o que é que a gente faz? E quando me colocaram em pé, eu senti toda a minha perna. Para uns, um milagre. Para outros, a medicação que eu tomei fez efeito e desinflamou a medula. E para você? Para mim, eu tenho total certeza que foi as mãos de Deus. Porque mesmo que o remédio tenha feito, as mãos de Deus sobre os médicos. Porque Ele é o médico Deus dos médicos. capacitou Isso, os médicos exatamente. para que pudesse cuidar da gente. Então, independente se foi o remédio ou se não foi, eu entendo que tudo na nossa vida ele é Deus. Não tem outra opção. Que top. Que top. Que Eu top. tô... Top. Eu tô sem palavras. Eu não sei o que falar. A gente Abdala, resumiu tudo. Né? deixa uma mensagem pra galera que quer te conhecer, que vai te conhecer agora. E também para as que te seguem. Abdala, deixa a mensagem, é com você. Quero deixar para você primeiro que tudo é por Deus e nada vai ser e nada vai fugir do controle dele. Mas para você que assistiu, que está junto com a gente, quero te convidar a tomar a consciência de como está a sua vida de verdade e tomar as ações em busca dos seus sonhos. Porque se os sonhos são seus, ninguém vai fazer aquilo que é para você fazer. É o momento da gente parar de esperar que os outros façam ou que os outros acreditem em nós. O sonho é seu, seja você o primeiro a acreditar nele e buscar, fazer as ferramentas certas para conseguir alcançar. Se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir, mas precisa ter ação. Nossa, top demais. Vamos fazer isso. Abdala, muito obrigado. Nossa, a honra é minha. Rapaziada, ó, xerox do Paçox. É uma honra para nós. Esse foi o podcast, tá? Esse foi o podcast. Chega aqui, marido. Apresentar aqui pra vocês, ó, o marido dela. Todo mundo falou. Essa câmera aqui, O ó. marido tá aqui, gente. Aí, ó. Pessoal, prazerão conhecer vocês. Ó, não tem palavras.